O Corinthians tem 30 campeonatos paulistas, que por muito tempo foi considerado o principal campeonato das Américas. Hoje vamos falar sobre o terceiro caneco que levantamos, o Paulistão do centenário da independência de 1922. Vai, Corinthians! Saudações alvinegras, seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Papo Fiel. Se você já é das antigas aqui com a gente, você sabe que esse momento é muito importante. O seu like aqui embaixo, você comentar também no vídeo faz muita diferença. Compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, verificar sua inscrição para ver se não perdeu, ativar o sininho se não tiver ativado. E se você estiver chegando aqui pela primeira vez, faça tudo isso aí também e seja bem-vindo à nossa comunidade de Coringão para Coringão. Bora trocar uma ideia sobre o Campeonato Paulista, homenagem à independência, ao centenário da independência de 1922. Vamos lá. Se por acaso você matou as aulas de história na escola para assistir Dragon Ball Z, eu vou refrescar sua memória. A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, todas aquelas coisas que você já deve saber aí de cabeça, muito provavelmente, tá bom? Senão você tem que voltar pra escola aí, tá bom? Senão deu ruim, alguma coisa deu ruim. 100 anos depois, em 1922, acontecia o Campeonato Paulista, e como era um momento muito importante para a nação brasileira, esse Campeonato Paulista foi conhecido como especial em homenagem ao centenário 100 anos da independência do Brasil. Assim como nos anos anteriores, a grande organizadora do Campeonato Paulista era a APEA, a Associação Paulista dos Esportes Atléticos, e praticamente só tinha time da capital jogando. Os times do interior não tinham potência para poder jogar, não tinham times profissionais. O único fora da capital que jogava era o Santos, certo? Os Santos Lambaris lá do litoral jogavam também o Campeonato Paulista. Então o trio de ferro, que hoje é considerado São Paulo, Palmeiras e Corinthians, na época era o Paulistano, clube tradicionalíssimo da capital e naquela época uma potência, o Palestra Itália, antiga porcada, e o Corinthians. Então esse era o trio de ferro na época. O Paulistão de 1922 teve 12 equipes, que eu vou colar aqui porque eu não sou uma enciclopédia, na verdade, né? Tinha a Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com a porcada de hoje, inclusive é um time que era tricampeão nessa época, e esse Atlética das Palmeiras era preto e branco, então não tem nada a ver com a porcada de hoje em dia. O Germânia também é um clube tradicionalíssimo na época. Mackenzie, né, da faculdade de hoje em dia, só que naquela época era um clube de futebol profissional, semi-profissional naquela época, na verdade. O Paulistano, tradicionalíssimo, que compunha o trio de ferro na época, como eu falei, né, Corinthians, o Palestra Itália e o Paulistano, uma porrada de título que ganhou e tal. O Sírio, né, que não existe mais, ainda existe, mas não tem mais futebol. O Ipiranga, que ganhou 3 vices, né, na história do futebol, né, ganhou 3 vices, era o famoso cheirinho da época. O Internacional, que não tem nada a ver com o time do DVD, era o Internacional de São Paulo também. O Minas Gerais, aí você fala, Minas Gerais? Mas não era Campeonato Paulista? Sim, era um time de São Paulo que chamava Minas Gerais. Eles gostavam de confundir, eles não veio pra explicar, vinha pra confundir o bagulho. O Palestra Itália, que é a antiga porcada. O Santos, né, os Lambari naquela época ainda eram uns girininhos, sabe? Girininho é coisa de Levi, sei lá, Levinos, né, que é o bagulho de peixe, sei lá, né? Era novinho naquela época ainda. O São Bento, que também não é o São Bento de Sorocaba, foi um clube fundado por um padre que dava aula no ginásio São Bento também. E o todo-poderoso, o gigantesco, o enorme, o imensurável Esporte Clube Corinthians Paulista. Então esses 12 duelaram no centenário da independência por um título que era realmente muito cobiçado na época. O torneio durou quase um ano, tanto que começou em abril de 1922 e terminou em fevereiro de 1923, 10 meses. Por que isso? Porque realmente não era esse calendário maluco que tem hoje, nem existia Libertadores, não existia Campeonato Brasileiro, não existia nada, então eles realmente prolongavam, principalmente quando era uma data especial. As 12 equipes jogavam o primeiro turno, todas contra todas, ou seja, 11 jogos, aí depois as 8 melhores colocadas disputavam um segundo turno, esse segundo turno no campo oposto, ou seja, se você jogou o primeiro jogo no campo do adversário, no seu retorno, se o adversário ainda tiver na competição, você vai disputar na sua casa. Então eram 11 jogos no primeiro turno, 7 jogos no segundo turno e era pontos corridos. Naquela época também a vitória não era como hoje, valia 3 pontos, né? Naquela época valia 2 pontos a vitória e o empate 1 ponto só. O Coringão atropelava geral e teve alguns placares bem elásticos também que eu deixei destacado aqui, ó. 4 no Minas, 5 no Germânia, 6 na Associação Atlética das Palmeiras, 6 no Santos que adora tomar goleada historicamente
na década de 20 mesmo, teve um 11-0 aí perdido, teve os famosos 7-1, teve agora mais 4-0. A gente gosta de lambarizar, dar, como é que chama? Lambada nos lambari. É assim que funciona. E aí também enfiamos 9 no Mackenzie e 9 no Internacional. E no segundo turno também teve goleada em cima do São Bento, do Minas, ou seja, todo jogo a gente pegava pra poder bagunçar com os caras mesmo de fato. No final das contas, após 18 rodadas, o Coringão completou 30 pontos e foi campeão paulista pela terceira vez na sua história. E esse muito importante porque, como eu falei, era em homenagem ao centenário da independência do Brasil, que era muito querido por todos. O segundo, né, o vice, né, foi a Porcada. A Porcada ficou com 29 pontos, inclusive a reta final ali ficou entre Paulistano, a Porcada e a gente. Nas últimas rodadas era a gente e a Porcada brigando ponto a ponto ali, e na última rodada a gente ganhou do Paulistano, não dava mais pra poder alcançar a gente, e a gente se sagrou campeão mais uma vez. O artilheiro do campeonato também foi da gente, foi o Gambaroto, né, que os caras chamavam de Gambarota na época. A família toda desse cara aí também jogou no Corinthians e tal. Teve o Gambinha, que jogou na década de 30. Eu sei que teve uma porrada de gente da família dele que jogou no Corinthians, e ele fez 19 gols nesse campeonato e também foi campeão e artilheiro, né, com o Coringão. Depois de tudo isso, a dúvida que paira na minha cabeça é a seguinte: será que o Campeonato Paulista de 1922 é paulistão ou paulistinha? E esse foi mais um vídeo aqui no canal Papo Fiel. Não esqueça de deixar o like aqui, comentar alguma coisa aí relacionada ao vídeo ou não, mandar um vai Corinthians, qualquer coisa assim, a gente já vai se sentir conectado aqui, tá bom? Se não tiver inscrito no canal ainda, se inscreva, e todas essas coisas aí que ajudam demais a gente. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.